Você na frente dos bons. Toda vez eu digo que eu não preciso mais dizer nada, eu sempre vim aqui dizer as mesmas coisas, mas vocês me convidaram pra conhecer o cara que salvou a vida do professor Olavo, eu ia dizer não. Vocês me convidaram pra levar a público a mensagem do professor Carreira, um cara que foi fundamental, o que eu vou dizer não. Toda vez que vocês me convidam, são convites, como é que chama? Inexcusáveis, né? Um convite que você não pode recusar. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem milhões de seguidores e um público virgem da minha mensagem, porque mais de 90% de quem me segue é homem e mais de 80% de quem segue ela é mulher. Então são públicos totalmente diferentes e que têm valores core, têm valores núcleos muito parecidos, que é a liberdade, que é a rejeição ao discurso estabelecido, a rejeição à imposição, exatamente, e compreensão de que a salvação individual, da meritocracia, que a única maneira da gente combater o crime e a vagabundagem é alinhar as motivações corretamente. É isso, é uma pessoa que tem os valores núcleo. Inclusive, eu estava conversando aqui, ela estava com o livro já todo, olha para como tá o livro, uma pessoa que já leu o livro há anos, a edição antiga, aqui, já tá todo anotado, não é isso? Já tá todo bonitinho aí. Inclusive, ela trouxe de presente o livro do professor Denis, que ela disse que influenciou ela a seguir Ayn Rand, não é isso? Foi ele que me apresentou a Ayn Rand. Denis Xavier, nosso amigo. Já veio aqui 6 vezes no Três Irmãos. Pois é. E aí a gente chama a Ayn Rand carinhosamente de a véia. Porque agora ela ficou muito íntima nossa. Rapaz, ela, inclusive, diz... como é que chama? Tem 2 coisas que o pessoal diz que desmoraliza ela, né? Que teve... o marido dela era cook mesmo, dentro de casa, dava pra outro cara com o marido dentro de casa, não é isso ou não? Exato. Sério? Olá, não sei, não sabia disso não. Individualismo não é isso ou não? É dela, ela faz o que ela quiser, não é isso ou não? E a outra crítica pública que se faz muito a Rand é que ela defende a liberdade, foi contra o comunismo e morreu mamando no sistema público americano. Exatamente. Mas se eu tiver uma mensagem pra você em relação ao welfare desse país, mame até sair sangue, né? Isso você tem que usar até o último centavo. Cada centavo que você não usar, meu irmão, alguém vai usar, né? Isso pra ir contra você, não é isso? Hein? Pra você vencer o sistema, você tem que entender parte do sistema, você tem que estar lá no meio. A galera não entende isso não. Mas você é o ferrenho defensor da posição de que, mano, se o Estado estiver me tomando e eu conseguir pegar um pouquinho de volta, pô, que mal tem nisso. É o mínimo. É o mínimo. Uhum. Porque ele não vai te dar de graça, não. Você tem que ir lá. E nem é de graça, porque nunca é de trampa, graça. É mais trampa caro igual do um que condenado. Olha o tanto que 38 é bom de trabalho. Ele tá lá um tempão, ele cheio de doença, todo quebrado, todo fudido. Não, eu trabalhei no plantão sexta e botei atestado, né? Isso aí já tá entrada no hospital, né? Maluco. E eles não deixam o cara parar de trabalhar? Que estado satânico é esse, mano? Não, mas é isso. Como é que chama? A máquina é feita pra a punição não ser a sentença. A punição, muitas vezes, é o processo. É a existência de um processo contra você, a existência do inquérito que não acaba nunca, que foi reaberto pela AGU de Bolsonaro, no inquérito das fake news foi reaberto pro Bolsonaro, pela AGU de Bolsonaro, não é isso? Uhum. Eu até falei isso ontem, o cara ficou nervoso lá, não é isso? Mas o certo é fazer como ela faz. Não discutir nome de político, não ganha nada com isso. Boa. Não soltar fogos na porta da STF, né? A gente ganha alguma coisa soltando fogos na porta da STF, fazendo protesto, indo pra porta de quartel. Escolhendo menos pior. O nosso voto real, cada centavo que você consome, cada centavo que você poupa, cada real, se você comprar uma água mineral, você muda o valor da água mineral, a quantidade de água mineral disponível, a remuneração de quem produz, vende e transporta água mineral. Cada centavo que você consome ou poupa modifica a realidade física desse mundo, não é isso? Esse é seu voto real, que tem consequências reais. Seu voto na urna, meu irmão, a chance de ser decisivo é menor que ganhar na Mega Sena, né? Exatamente. E você, Lara, como que é a sua relação com o Estado? É exatamente assim. Eu penso no minha pátria, minha família, e minha família sou eu no momento. Não tem nada que eu possa fazer expressivo a não ser passar a mensagem que eu tenho para as pessoas. E a mensagem que eu tenho para as pessoas é exatamente essa, que o que você faz por você é mais importante do que o que você tem potencial de fazer por uma galera que, na verdade, você nem conhece. Então, eu me preocupo em fazer o meu. Eu me preocupo em se isso aqui tudo explodir uma hora, se eu tenho como pegar meus paninhos de bunda, juntar, pegar quem eu amo e sair daqui. Desde que eu tenha como fazer isso, eu tô tranquila. Pô, e você sempre teve esse pensamento? Sempre tive esse pensamento. Sempre. Você já assistiu a introdução do Free to Choose de Arnold Schwarzenegger? Não. Rapaz, se você nunca assistiu, eu recomendo altamente que você assista. Bote na internet aqui. Arnold Schwarzenegger Free to Choose. O Arnold Schwarzenegger diz o seguinte: quando eu tinha 11 anos, os meus colegas de escola discutiam que profissão eles iam seguir baseado em quanto eles aposentavam. Eu sabia intuitivamente que isso era imoral, que isso era medíocre, que eu nunca seria alguém pensando assim. Por isso eu tive que sair da Europa para ser o melhor. Eu não seria o melhor ator, eu não seria o melhor governador, eu não seria o melhor do
do mundo em porra nenhuma, num ambiente de mediocridade, não sei o que lá. Aí ele começa a dizer que a primeira vez que ele assistiu o Free to Choose com o Milton Friedman, ele finalmente viu toda a fundamentação daquelas coisas que ele já sabia intuitivamente que eram malignas e benignas. Você não assistiu assim, Free to Choose com o Milton Friedman? Eu vi. Pra mim, o maior professor que eu conheci pessoalmente, o cara mais sábio que eu conheci foi o professor Olavo de Carvalho. O maior professor que eu tive que eu não conheci foi o Milton Friedman do Free to Choose. Recomendo altamente. Assim como o professor Denis Xavier salvou muitas pessoas, né? Isso no Brasil. Opa. Esse vídeo do Milton Friedman, Free to Choose, livre para escolher. O próprio Arnold Schwarzenegger diz que ele sempre foi anti-estatista, ele sempre foi anti-pagar imposto, ele sempre foi anti a zorra toda, sempre foi pela liberdade, mas não tinha, tipo, a argumentação do porquê, que era o imperativo moral, né? Ele só sentia ali, no fundo, que não era certo isso, né? Aquela história que ele fala ali, é a história que a maioria de nós sente, a primeira vez que a gente é exposto à argumentação. A maioria das vezes que eu fico argumentando sobre o princípio da não agressão, eu faço argumentação baseada na religião, que não é a da Lara. Eu digo, rapaz, a regra de ouro de Jesus... A regra de ouro de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, considerando que Deus é a realidade, é a verdade e a vida. E o próximo como a si mesmo é o princípio da não agressão. Você agride, você inicia a violência contra inocentes que você ama. Se você amar a realidade, você vai iniciar a violência contra inocentes. Exatamente. Você vai assumir sua responsabilidade, não é isso? Então, os randianos, pô, lá na comunidade do Bitcoin tem vários Reicher. O Winston mesmo gastou uma grana alta aí durante décadas aí pra divulgar os trabalhos da Ayn Rand. O objetivismo, né? O próprio professor Olavo admitia, né? Que embora tivesse essas questões pessoais aí da putaria do Cook e da casa de Rand, é o único sistema filosófico completo do século XX, que tem a estética própria, tem todos gnosiologia própria, axiologia própria. E eles criaram um sistema filosófico próprio que chega a verdades que não são só lógicas, que são comprovadas na realidade concreta. A verdade do PNA, ela não é apenas lógica, como é da realidade dos fatos. Tipo, você não precisa acreditar em Deus pra acreditar em certas verdades, como que o sol nasce a cada dia de manhã cedo, não é isso ou não? Ou que a Terra é redonda, fazendo referência a Léo. Engenheiro Léo, rapaz, foi mal, eu tenho que pedir desculpa. Super Xandão. Rapaz, os caras me botaram pra gravar 3 podcasts em menos de 12 horas. Eu tava fudido ontem da garganta, velho. Foi mal, perdão, como é o nome? Engenheiro Léo e como é o nome do outro? Você fez Super falta Xandão. lá, né? Rapaz, eu soube que Engenheiro Léo tomou pau, perdeu o seguidor e quem ganhou o debate foi Super Xandão. Meus parabéns a Super Xandão. Eu prometo que da próxima, meu irmão, eu vou fazer o esforço que for. Eu pago, inclusive, eu vou pegar na casa dele o Hindenburg Melão, o brasileiro de maior inteligência certificada. Eu quero ver o Hindenburg Melão ser derrotado por você, Super Xandão. Não é isso ou não? Mas se der o seu Hindenburg lá, ninguém sabe quem é quem. O seu Hindenburg é igualzinho, mano. Pô, não vai saber quando é o seu. Quando é o Hindenburg que estiver falando, ele é mais grisalho, não é isso ou não? Ele é um pouco mais grisalho, não? Não, igualzinho. Então. Pô, o Léo conseguiu perder o debate da Terra plana, então. Não, a galera me falou que ele inclusive perdeu o seguidor no dia e o outro cara ganhou. É verdade isso ou não? O Xandão ganhou. O Xandão provou que a Terra é plana. Que não existe gravidade, não é isso? Meu Deus do céu. Esse cara deve ser bom de argumentar. A Lara tá aqui assim. O que eu tô ouvindo? Esse cara é bom, não é? Ou não? O cara tá interessado, eu quero ver. A Lara começou a pensar assim, em que mundo estamos vivendo, hein? Não, pô, bateu 17 mil pessoas vendo, porra. Tem quantas pessoas vendo aí, Magnata? A gente tá com quase 2.000 pessoas. Pois é, tinha 10 vezes mais gente vendo ontem Terra Plana com o Super Xandão e Engenheiro Léo. O nosso só vai crescer que não existe agora, gravidade. Galera. Dá like aí pra compartilhar isso aí. Não, ele vai aumentar o dos outros que o cara ouvindo. Porra, eu tenho que ver isso, não é isso que porra é essa aqui. Ô, Lara, e pra pensar assim, você já se lascou com o Estado? Não, é que na verdade eu lembro que eu olhei pra isso pela primeira vez naquela época que teve a reeleição era Dilma ou Aécio? Dilma ou Aécio. Foi a primeira vez que eu olhei pra política. Eu já lia sobre filosofia, já gostava do assunto, mas eu nunca tinha entrado no assunto política em filosofia. E aí eu lembro de ver aquilo e começar a reconhecer os ciclos. E ver os ciclos como eles acontecem iguais, de tempos em tempos, dependendo de onde tá, só mudando de lugar para lugar e qual ponto do ciclo que é mais forte, né? Então, onde vai ficar uma coisa mais à direita, uma coisa mais à esquerda, comecei a me interessar por isso. E aí comecei a ler sobre esse ponto de vista político-filosófico para tentar entender o que era o quê. E aí foi ao ver o que era o quê que eu vi o quanto a galera estava falando de coisas que não eram aquilo. Então, o pessoal estava colocando umas pechas, né? A pecha da esquerda a pecha da direita no nazismo, a pecha da esquerda no fascismo e assim. Fui olhando para isso, me interessando sobre isso. E aí foi nessa época que eu conheci o Denis, que comecei a ler sobre os principais nomes do liberalismo. E aí foi nessa leva de ler sobre o liberalismo que eu comecei a ver que isso se aplicava na minha vida econômica também, né? Uhum. Que para onde ia meu dinheiro também fazia sentido. Coincidiu de ser a época que eu comecei a ganhar dinheiro, porque antes eu era uma fodida, não tinha dinheiro para nada, devia tudo até as calças. Então eu comecei a ganhar dinheiro acho que uns 3, 4 anos depois de começar a estudar essas coisas. Então eu já sabia mais ou menos para onde mandar. Demorou para eu entender
que o que eu achei que funcionava não era exatamente o que tinha que funcionar. Demorou para entender que Bitcoin era uma opção para guardar dinheiro e não necessariamente para... Hoje Bitcoin é uma opção para você. Hoje é onde eu guardo o meu dinheiro. Caramba, velho. É onde eu guardo ele. É porque ele tá real não é investido. dinheiro, não é isso? Exato. Então é onde o que eu considero de patrimônio o que eu tenho em Bitcoin. Eu tenho um patrimônio aqui. Eu tenho um patrimônio fora daqui. Eu tenho um patrimônio, mas aqui o que tá no Bitcoin pra mim é o que eu tenho seguro, que é o que ninguém tira, que é aquela pergunta que eu fiz antes. Esse gráfico que você tá explicando, você lembra disso aqui? Lembro. Tem 4 posições políticas. E tem 4 coisas que acontecem na vida da pessoa que determinam a posição política dela, né? A pessoa não tem dinheiro, geralmente ela é de esquerda, não é isso? A pessoa passou de ganhar dinheiro, ela quer liberdade. Exato. A pessoa geralmente é a favor da putaria e tal, até ter filho, não é isso? Aí o cara... Aí aqui o ciclo, não é isso? Aquela coisa que acontece. Você é a favor do Estado, até você tomar uma sentença condenatória, uma multa indevida, não é isso? Aqui o ciclozinho aqui, não é isso? Exato. E como tem cada vez mais multas indevidas, mais perseguições, mais gente tá sendo empurrado, não é isso? Pra liberdade, né? Que não necessariamente é a direita. Porque a galera quer sair da esquerda vai pra direita, mas a direita e a esquerda... Já que a gente tá falando de política, a gente tá falando disso, mas eu preciso definir o que é direita e esquerda aqui, né? Porque aqui a galera chama de direita uma galera que é pró-Bolsonaro. O que não significa que eles sejam de direita. Ele dizia, me afastem da direita, eu sou centrão, não fez o que ele falou? Pois é, não, ele falou, mas eu sou centrão, não mesmo na época direita, né? Mesmo na época que ele assumiu como direita, ele jamais foi. Não, ele se assumiu agora que não é mais porra nenhuma, não é isso? Agora que não serve mais pra nada, né?